Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre A Casa do Marco Cerúleo. Como sempre, antes de começar a falar a sinopse desse livro, já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, deixa um joinha para ajudar no engajamento desse, e se você quer alguma outra forma de ajudar ainda mais o canal, comprando esse livro ou qualquer outro com o nosso link da Amazon que tá aqui na descrição, você vai estar ajudando muito o canal. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre essa história, que eu já deixo de passagem que eu tinha expectativas muito altas, porque ele tá sendo muito bem falado lá fora. Aqui a gente vai acompanhar o Linus, que é o nosso protagonista. Ele tem 40 anos e já faz 17 anos que ele trabalha pro departamento encarregado da Juventude Mágica, que é o departamento que supervisiona orfanatos que tem crianças mágicas. Nesse mundo a gente vai ter crianças de todas as formas que você possa imaginar. Obviamente não só crianças, mas é com que o Linus vai trabalhar, com essas crianças que são mágicas. E ele vai nesses orfanatos para ver se esse orfanato, ele tá dentro dos regulamentos e se essa criança está sendo bem cuidada ou se essa criança vai precisar ser transferida para algum outro lugar. Então ele vai ver justamente as condições que essa criança está vivendo. O Linus, ele se preocupa muito com essas crianças, porém, por causa do regulamento, por causa do trabalho dele, ele tem que ser imparcial, então ele nunca realmente tem um contato mais afetivo com essas crianças. Porém, ele sempre deixa muito claro pra gente, é visível, que ele se preocupa muito com essas crianças. Porém, como eu disse, de uma forma bem superficial, o Linus, ele é extremamente profissional, ele é muito sério, muito na dele, ele segue perfeitamente as regras e regulamentos, que é um livro que eles têm, onde tem todas as regras que eles precisam seguir, esses trabalhadores. E ele é muito centrado, muito na dele, muito quieto. O Linus, ele é uma pessoa meio solitária, ele mora sozinho numa casa com a gata dele. Então, a gente tem esse personagem que ele é muito sério, que ele é muito na dele, muito adulto, digamos assim. E por ele ser tão bom no trabalho dele, por já fazer 17 anos que ele trabalha desse jeito, ele vai ser chamado pelo alto escalão para fazer uma vistoria num orfanato aí, que é extremamente secreto, é um orfanato diferente dos outros que ele foi. E o Linus, ele vai para esse trabalho sem saber muitas coisas do que esperar. O que ele sabe é que é um orfanato que, em vez de ter uma ou duas crianças mágicas, é um orfanato que tem 6 crianças mágicas. As 6 únicas crianças que estão nessa casa são crianças mágicas, e a pessoa que cuida desse orfanato também é uma pessoa com magia. Então, o Linus, ele vai ser encarregado a ir até essa casa, que é justamente essa da capa, que, gente, coisa mais linda, né? Preciso enaltecer esse trabalho, porque é uma das capas mais lindas que eu já vi. Ela é maravilhosa, e a lombada também tem. A casinha é linda demais. Mas voltando, o Linus, ele vai nessa casa pra conhecer essas crianças, pra conhecer o lugar onde elas vivem, justamente pra saber se essas crianças devem permanecer ali ou não, se elas estão sendo bem cuidadas, se o lugar é apropriado, tudo isso. Só que, diferente dos outros lugares, o Linus vai passar um mês nessa casa, e aí algumas coisas vão mudar. Essa é basicamente a sinopse do nosso livro. Eu não vou falar muito sobre as crianças. Se você ler a sinopse, tem o que cada uma das crianças é, mas eu acho que fica muito mais interessante se você descobrir enquanto estiver lendo. Então, a minha dica é não ler a sinopse, ok? Eu descobri enquanto eu tava lendo e pra mim foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Essa é a sinopse básica do nosso livro, é como começa a nossa história. Porém, nós temos outros aspectos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é em relação à mudança do Linus. O Linus, ele, como sempre, ele fez seu trabalho de forma muito minuciosa, muito séria. Então, ele vai lá, ele vai nos orfanatos, vê se as crianças estão num ambiente próprio para elas, faz um relatório e próximo trabalho. E assim o tempo inteiro, até que vai começar a surgir uma sementinha na cabeça do Linus em relação ao que acontece com essas crianças depois, quando elas crescem, quando elas não são adotadas, e por aí vai. E principalmente quando o Linus tá aqui com essas crianças, ele vai começar a ter uma mudança de comportamento em relação às crianças. As crianças vão ter uma mudança de comportamento em relação ao Linus, porque quando ele chega tá todo mundo muito tenso sobre como que vai ser agora que ele tá ali. Enfim, eu acho que essa mudança é uma dos principais aspectos da nossa história. E é uma coisa muito gradual, e foi muito bem feito. É uma coisa que vai acontecendo muito aos poucos, do jeito que deveria ser. Todos os personagens da nossa história são extremamente bem construídos. O Linus, o Arthur, que é quem cuida das crianças, as 6 crianças, todo mundo são personagens muito bem construídos. São personagens muito, muito gostosos de ler. Todos eles têm profundidade, nenhum deles é
algo superficial. Todos os nossos personagens, eles vão ter uma importância muito grande na nossa história. Eu acho que alguns personagens ganham um pouco mais de destaque do que outros. Algumas crianças vão ter ali um foco maior, mas não foi algo que me incomodou. Também não é algo super desproporcional. Então, nossa história, ela vai ter um ritmo muito gostoso. A escrita desse autor é muito boa. É uma escrita muito fluida, chega quase a ser um pouco poética. E é uma história que você se imerge muito fácil nela. Eu super imaginei o livro como um desenho animado, assim, e ficou perfeito com a história. E eu acho que uma das coisas muito legais que eu percebi ao longo do livro é que a gente vai ter o Linus primeiro ali na cidade grande, no escritório, depois o Linus indo pra isso aqui é uma ilha, onde essa casa fica, e é muito perceptível a mudança de ares, a mudança de cores. Quando a gente tá no escritório, quando o Linus tá no escritório, a gente tem a sensação muito de que tudo é cinza, de que tudo é nublado, e quando a gente vai pra ilha, aquela sensação de cor, de vida. O autor faz isso de uma forma muito incrível. Eu me senti muito imersa nessa história. E, gente, não sei se deu pra perceber um pouco, mas eu achei esse livro maravilhoso. Essa história é incrível. Pra mim, a gente tem uma analogia muito forte na história em relação a essas crianças. Pra mim, a referência que o autor fez aqui é muito boa. Eu já percebi desde o começo do livro. E, sinceramente, isso não é um livro que vai ter grandes plot twists, que vai ter grandes viradas na história, mas ainda assim é uma história linda. É um livro lindo. Eu me pegava várias vezes que eu tava simplesmente sorrindo enquanto eu tava lendo essa história. É uma história linda. Vai tratar sobre preconceitos que essas crianças vão sofrer ao longo da vida delas, vão sofrer ao longo de que o Linus está aqui. O livro vai tratar também sobre como, às vezes, a gente acha que a gente não consegue fazer nada pra melhorar a situação, mas que mudando a cabeça de uma pessoa já é alguma coisa. Pequenas mudanças são importantes. Então, esse livro vai trazer muitas coisas, muitas mensagens. Ele é aquele tipo de livro que, se você gosta de marcar, se você gosta de colocar post-it, esse é um prato cheio. Se eu conseguir mostrar pra vocês. Consegui. Muitas frases lindas, muitas frases marcantes, muitas frases reflexivas. Esse é um livro bonito. É aquele livro que você termina assim. Pra mim, o final também foi perfeito. Tudo nessa história, nada do que eu fale, pra mim, vai chegar aos pés do quanto essa história é bonita, de quanto essa história todo mundo deveria ler. Esse é um livro que, em relação à classificação, eu, sinceramente, não fui procurar muito sobre isso. Porém, eu acho que, assim, acima de 12 anos, o livro é de boa. Mas eu acho que pessoas que estão mais perto ali da fase adulta, ou pessoas que são já adultas, vão, talvez, gostar mais dessa história, vão sentir mais essa história, porque sim. Apesar de ser um livro em terceira pessoa, a gente vai estar o tempo inteiro acompanhando o Linus, não as outras pessoas. Então, enfim, gente, leiam esse livro, porque sabe quando aparece aquelas trends ou alguma pergunta em tag que fala, um livro que você acha que todo mundo deveria ler? Eu sempre não sabia muito bem o que colocar nessa perguntinha, mas esse livro entrou perfeitamente nessa questão de um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, porque é um livro realmente incrível. Eu entrei com muitas expectativas, porém sem saber muito o que esperar da história, e essa história me surpreendeu muito. É uma história bonita, é simplesmente isso. Como eu disse, não é um livro que vai ter várias reviravoltas, não é um livro que vai investigar as partes mágicas das crianças, não tem nada disso, mas é simplesmente um livro bonito. É um livro lindo de ser lido, é um livro que eu terminei sorrindo, nem é um livro de chorar, tinha alguns momentos que eu tava chorando. As últimas 50 páginas, pra mim, assim, meu coraçãozinho estava apertado, mas é uma história incrível. Eu não tenho mais absolutamente nada pra falar sobre ela, não tenho nenhum ponto negativo nessa história. Tudo pra mim é incrível, é maravilhoso. A escrita, a história, o desenvolver das coisas, como as pessoas vão mudando aqui, é tudo incrível. E eu acho que você deveria ler essa história porque é maravilhosa. Essa resenha eu acho que ficou um pouco mais curta do que as outras que eu geralmente faço, mas como eu disse, eu não tenho mais muita coisa pra falar sobre a história, a não ser ler esse livro, dê uma chance pra ele, porque ele é realmente maravilhoso, se tornou um dos meus favoritos do ano, sem a menor dúvida, e é isso, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal pra não perder as próximas, e como eu disse, temos o link aqui da Amazon caso você queira ajudar o canal. É isso, um beijo e até o próximo!